Olá pessoal, vocês são muito bem-vindos aqui ao meu canal Denise Mensagens e Reflexões. Eu assisti a um vídeo da Patrícia Alves, eu não conhecia a Patrícia e ela abordou assim, um tema muito profundo e sensível que eu gostaria de vir compartilhar com vocês. Eu não conhecia, né, essa temática. É a síndrome do trauma religioso. Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso? STR. É um conteúdo com base científica e empírica que explora como estruturas autoritárias podem afetar a saúde mental. E é justamente sobre isso que eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Primeiramente, eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos, as pessoas que estão chegando agora, convidando aí para conhecer o canal, para conhecer um pouco dessa minha história. E nos últimos meses eu tenho falado sobre a minha experiência como uma ex-testemunha de Jeová. E convidando você aí para conhecer o canal, se gostar, se inscrever, deixar seu joinha ou até compartilhar com alguém que você conheça que seja testemunha de Jeová ou não, certo? Então esse tema hoje, né, nós vamos tratar aqui falando sobre esses traumas. Gostaria de saber também de onde vocês estão me assistindo. Eu sou aqui de Campos dos Goytacazes. É um município do Rio de Janeiro, né, interior do Rio de Janeiro. Aqui é a cidade do petróleo. Se vocês pertencem a alguma denominação religiosa, né, deixa aí nos comentários, né, qual foi sua experiência, se você está em algum lugar. Se você conhece essa religião, né, Testemunha de Jeová, se você conhece alguém ou se você já ouviu falar, ou até se você já foi um membro dessa organização. O objetivo, né, então, desse nossa conversa hoje, nós vamos conversar sobre experiências religiosas que podem deixar marcas na nossa mente e principalmente como nós podemos nos reconstruir, né, a partir dessa experiência. Para quem está chegando agora, eu fiquei por 55 anos acreditando numa denominação religiosa e agora nos últimos 5 meses eu descobri que não é nada. Então eu gostaria, né, o objetivo hoje nós vamos conversar sobre como experiências religiosas podem deixar marcas na nossa mente, principalmente nos reconstruir. E vamos nos basear em estudos recentes trazidos, né, pela Patrícia Alves, né, como eu acabei de falar para vocês, foi baseado nesse vídeo que eu, né, era desconhecido esse tema e eu resolvi trazer para vocês, que é a síndrome do trauma religioso. Se vocês já ouviram falar sobre isso, né, deixa aí nos comentários. Se não ouviram, assim como eu não ouvi ainda, eu estou convidando vocês aí para virem aqui, né, para essa reflexão. Gente, o que é a síndrome do trauma religioso? O termo foi cunhado pela psicóloga doutora Marlene Winel em 2011. Qual é o ponto-chave? Que o problema, gente, não é a fé ou a espiritualidade, mas sim a interpretação e aplicação de doutrinas autoritárias. Cerca de 1/3 dos adultos pode ter vivenciado algum nível de trauma religioso. Gente, é uma porcentagem muito alta. 1 em cada 3. Então, em 3, 1 sofreu traumas religiosos. Inclusive, né, nessa denominação que eu estive aí desde os meus 7 anos de idade e pelos vídeos que a gente tem assistido aí no canal do Pioneiro, no Tony,
né, no Pensamento Vivo e tantos outros aí que eu tenho assistido, muitas pessoas vêm compartilhar sua experiência e são experiências bem negativas. Então, o trauma realmente é um tema pouco abordado, a gente compartilha, mas o trauma, o que fica da nossa experiência, né, é muito grande. Por isso que eu estou trazendo hoje esse vídeo aí para a gente estar conversando sobre isso. 4, gente, fatores que geram o trauma. O primeiro é o altruísmo patológico. O que quer dizer isso, Denise? A ideia de que você não tem valor próprio e é um pecador por natureza. Isso aqui, gente, acaba com a nossa autoestima, porque você não acredita em você. Você não tem valor, você não se sente valorizado. E para piorar, você se sente um pecador e vive com muita culpa. Eu já falei aqui em vídeos para vocês como eu me senti uma pessoa culpada por tudo. Eu era culpada, né, excessivamente culpada a ponto de ter que fazer terapia para poder tratar um pouco dessa culpa e começar a olhar, né, para mim. O segundo ponto, gente, é o abuso espiritual. Líderes que usam o nome de Deus para controlar ou manipular. A manipulação do corpo governante em cima das pessoas que são testemunhas de Jeová é terrível, porque tudo é Armagedon, tudo Jeová está vendo, né? Se você pecou lá, eles vêm e falam, olha... e eles nem têm o Espírito Santo de Jeová, mas aí eles vão dizer que o Espírito Santo de Jeová não está mais sobre a congregação porque alguém cometeu alguma coisa. Se nós somos pecadores, todos estamos em pecados, claro que ali vai existir alguém que está fazendo alguma coisa, que seja prazer próprio, se for um jovem, ou assistindo um vídeo que não deveria, né? Alguma coisa tipo pornográfica, ou está devendo dinheiro a alguém, ou não foi fiel a algum contrato que fechou com alguém, ou olhou para alguém com prazer, ou está com pensamentos errados, ou está com dúvidas, né, sobre o ensinamento. Então, todos nós somos pecadores e alguma coisa com certeza vai existir. E isso é um tipo de quê, gente? Abuso espiritual. Uma outra, né, forma de estar trazendo essa exploração, essa forma, né, abusiva de manipulação é a interpretação também, gente, no medo, né? As religiões em geral, elas trazem coisas o quê? Que geram medo. Então é o medo do inferno, é o medo do Armagedon, é o medo do arrebatamento, o medo é uma coisa que impera nas religiões, né? Principalmente, eu não conheço muitas religiões, mas eu percebo que no cristianismo a questão do medo é uma coisa, né, bem latente, né? Pode existir nas outras. Se você conhece outros que também trabalham com esse medo, eu gostaria que você deixasse aí, né, no comentário. Então, a interpretação baseada no medo tem um foco excessivo no inferno, na condenação e na punição eterna. Outro ponto é a pressão exclusivista, o medo de que só o meu grupo está certo e isolamento do mundo exterior. Isso aqui é um tipo de argumento que o corpo governante, né, as testemunhas de Jeová, usam em excesso, porque eles colocam para a gente a orientação de que só as testemunhas de Jeová estão certas. Só o grupo que tá certo. Que você deve se afastar do grupo. Tanto que quando há o ostracismo, que eles expulsam alguém,
As pessoas nem cumprimentam os seus parentes, nem têm contato com parente, pai, mãe, irmão, quem quer que seja, e até incentiva o divórcio, porque aquela pessoa ali que despertou ou que está discordando é uma companhia ruim para você, então você deve se afastar da pessoa. Então isso é uma pressão exclusivista, porque se só aquele grupo é o certo, se só aquela religião é a certa, você vai querer mais o quê? Se afastar de todos os outros para poder se manter, né, fiel e ser aprovada por Deus. Então isso aqui é uma coisa muito séria. O outro ponto, gente, que eu vou trazer agora para vocês, é como que a gente pode identificar esses sinais de que a gente está nesse ambiente. Quais são os sintomas? Nós temos alguns sinais e é uma coisa muito clara para quem saiu da Testemunha de Jeová, né? A ansiedade severa, né, gente? Que isso traz para a gente ter sido criado, principalmente eu, desde os 7 anos de idade, muitos outros aqui, esperando esse Armagedon, com essa expectativa de paraíso. Então, o medo de não agradar, o medo de estar... Jeová tá triste, porque lá é tudo assim, tudo na base da culpa. Jeová tá triste, você não comentou na reunião, não plantou uma florzinha, deixou Jeová triste. Se faltou a reunião, Jeová tá triste. Se tá indo para uma faculdade, Jeová tá triste. Se fez hora extra no serviço, Jeová tá triste. Se tá namorando alguém que não é da religião, você tá entristecendo Jeová. Então, isso aí é ansiedade, é uma culpa persistente, é uma dificuldade de tomar decisões sozinhos ou medo constante da punição, de não estar na reunião na hora que o Armagedon vier, né? De estar fazendo alguma coisa que não desagrada a Jeová. Essa questão de não tomar decisão sozinha é uma dificuldade que eu tenho até hoje, porque... a minha mãe, né, é falecida há 27 anos e eu era direcionada por ela e ela automaticamente era direcionada o quê? Pela religião. Então, não ter essa pessoa hoje para me dizer o que fazer, inclusive na semana passada eu fui alugar uma casa na praia e o marido da minha amiga, né, eu queria até ter adotado ela. A Nil, ele falou assim, dificuldade que você tem de escolher. É por conta disso que o medo de errar, o medo de não fazer certo, o medo de não ser o bom o suficiente, a baixa autoestima faz com que a gente viva na incerteza. E isso é uma característica muito grande, né, que ocorre quando você é uma testemunha de Jeová. Alguém de vocês aí, gente, tem alguma coisa a acrescentar mais sobre isso? Isso está fazendo sentido para você, né? Ou para alguém que você conhece? Eu gostaria que vocês, né, compartilhassem um pouco dessa experiência, se não for nada que você, né, não seja proibido de compartilhar. E, inclusive, convidar você aí, se tem alguma experiência, se gostaria de compartilhar isso, a gente pode estar até agendando, né, uma live ou, né, de alguma forma, ou se quiser mandar essa história aí por e-mail também, de estar compartilhando, eu posso estar, né, compartilhando para vocês o meu e-mail e a gente está, né, trazendo isso para compartilhar com outras pessoas, porque às vezes a pessoa não quer compartilhar, né, ao vivo, por vergonha, ou né, não quer se expor, ou não quer ficar trazendo isso, né, a público, mas você pode deixar ou no comentário, eu posso estar compartilhando, ou no e-mail. Meu Instagram também é Chagas Denise 2017. Pode mandar um áudio lá, né? No Message no Message, naquela parte direct, né? Message é outra coisa, é Face. Meu Face também é Denise Chagas, tá? Se alguém quiser trazer aí.
qual é o caminho, gente, para a gente reconstruir essa história, mudar essa história? Inclusive, eu fiz uma live hoje aí e tenho feito lives sobre treinamento, sobre coisas que eu estou aprendendo, sobre coisas que eu estou permitindo aprender, e eu queria trazer para vocês, porque embora eu venha aqui no canal falar sobre a minha experiência enquanto testemunha de Jeová, eu também estou procurando reconstruir o meu caminho, porque nesses últimos 5 meses eu fiquei muito perdido, porque eu acreditava, embora eu não estivesse lá nos últimos anos, né, porque eu fui expulsa, porque me relacionei com uma pessoa que não era da religião, mas eu acreditava que ia casar, o meu desejo era voltar. Então, e eu fiz várias tentativas de voltar, eu voltei várias vezes, eu tentei, né, esse retorno. Então, eu estou procurando agora me reconstruir. E se você também está procurando se reconstruir e quer trazer essa experiência, né, para compartilhar com outros aqui, para mostrar a outras pessoas que há caminho. Porque, infelizmente, gente, muitas pessoas, quando descobrem que perdeu anos, eu, por exemplo, perdi 55 anos acreditando nessa fé. E muitas pessoas, a gente perde 40, 30, né? Não importa o tempo, mas os traumas ficam. Existem muitas pessoas que não conseguem olhar uma luz no fim do túnel e o desespero é tão grande, porque no início também eu fiquei muito desesperada. Muitas pessoas, né, vão até contra a sua vida, né? Ali acabam sendo, né, não consigo mais viver. No início também eu fiquei assim, inclusive eu participei da live do Pioneiro e ele me deu uma luz, tipo assim, existe luz ali ainda no fim do túnel, porque eu fiquei muito desesperada quando eu descobri a verdade. Então, a verdade por trás da verdade. Mas esse caminho que eu estou tentando trilhar agora, é por isso que eu estou vindo compartilhar com vocês. Não vou deixar de falar sobre a minha experiência na religião, mas eu quero mostrar para vocês que a vida continua. Além da torre, além do tombo, existem possibilidades e é isso que eu estou procurando fazer. E eu quero que vocês também participem dessa minha jornada. Quais são as etapas da cura, então, gente? Primeira coisa é reconhecer o que aconteceu, que foi um trauma e não uma falha de caráter. Porque a gente se sente culpada. Eu deixei de casar com meu primeiro namorado, ele me falou, né, que foi por conta da religião. Então, isso me gerou um trauma. Eu hoje poderia ter tido uma outra história, uma história diferente. Se eu tivesse me casado com ele, eu teria uma família diferente, eu estaria talvez morando em outro lugar. Então isso né, é sério, é triste, né, mas gerou um trauma. Assim como também deve ter gerado em vocês, quem não pôde fazer uma faculdade, quem não pôde investir em alguma profissão, né, porque acreditou que aquilo não estava baseado nas doutrinas da Testemunha de Jeová, da organização do corpo governante, então não seguiu aquele caminho. Outras pessoas tiveram traumas agora que foi liberado sangue, um parente que poderia né, ter sobrevivido hoje, se na época fosse liberada a autotransfusão e não, alguém que perdeu. Então, assim, os traumas existem de N maneiras. E eu gostaria que você me deixasse aí, né, fizesse comentário aí, se você sabe de alguém ou você também. Redescobrir, gente, quem você é fora das regras do grupo. Isso aí, a gente nomeou qual foi o problema. Existe um trauma e ele é real, não é mentira, dói, é doído. Eu fiz uma live aqui que durou 2 horas compartilhando com vocês quando eu descobri que caiu a minha ficha. Conto aí em vídeo. Agora, gente, a nossa identidade, a gente tem que fazer o quê? Redescobrir quem você é fora das regras do grupo, fora dessa organização, quem você é. Porque existe vida fora da torre, existe vida além dessa denominação religiosa.
Você pode ter perdido parente, assim como eu perdi, contato com prima, contato com tios, né? Por conta dessa religião, mas o mundo não é isso que eles ensinam lá fora. Existem pessoas boas lá fora também. Existem ruins como lá dentro também existe, porque lá não é um lugar de perfeição. O amor, às vezes, existe muito mais fora do que dentro. Então, redescobrir quem você é fora das regras dessa denominação religiosa é importante para você. Outra coisa, a nova espiritualidade. Você precisa entender que é possível manter a conexão com o sagrado sem medo, com Deus, com aquilo que você acredita, com o universo. Eu agora tenho falado para vocês uma coisa que eu acredito desde sempre e que eu achava que era errado, né? E que eu tenho pesquisado e eu tenho aprendido, e nos últimos 10 anos foi uma coisa que me deu forças para continuar no meu momento mais difícil, quando eu tive depressão lá em 2010. Eu achei que eu estava ficando, né, fora da caixinha, e fui pedir o médico para fazer exame de cabeça, porque eu estava esquecendo quem eram as pessoas, e período de depressão e pânico muito sério mesmo. E o médico, né, depois que eu fiz exame, um neurologista, ele me chamou e falou assim: Denise, você não tem nada. A sua doença está nas emoções. O que você tem está nas emoções. Então eu aprendi a partir daquele momento a controlar minhas emoções. O meu corpo enchia de tipo urticária, né? Como se uma abelha tivesse me picado. Essa semana mesmo criou aqui por conta de uma situação que chegou para mim, na realidade até duas, né? Aqui chegou a criar uma bolinha, né? Aquela urticária, né, gente? Não coça e tudo, mas é urticária. E aí eu só passei um antialérgico, porque eu aprendi nos últimos 15 anos que quando eu passo por alguma coisa estressante, eu posso, sabe, relaxar, jogo ali aquela pomadinha, dependendo do lugar eu jogava um álcool, um gelinho e eu melhorava. Então, a gente pode voltar a acreditar em outras coisas, no Deus, na Bíblia, em outra coisa que você queira pesquisar. Isso não é proibido, porque agora nós não estamos mais sobre o teto, sobre o efeito, sobre a obediência, sobre, né, aquilo dali do corpo governante. Então a gente pode agora existir sem esse medo. E uma dica, né, prática para a gente é a importância de buscar ajuda profissional especializada, uma psicoterapia. A psicoterapia, gente, a terapia foi uma coisa que me ajudou muito no autoconhecimento, a saber quem eu era, né? Há 27 anos eu perdi a minha mãe, a minha educação foi muito rigorosa, baseada nessa religião. E eu precisei, né, depois da perda que eu tive em família, que eu já falei para vocês, procurar uma terapia, procurar uma ajuda. E, né, eu fiz também a minha última terapia, porque durante 10 anos eu ia e voltava. E eu consegui ficar 1 ano e 2 meses numa terapia, né? Começou presencial, depois se tornou até online, até ano passado, até 2025. Aí depois ele mudou da clínica, não daria mais para ser online, e aí então eu encerrei, mas eu pretendo retornar à terapia porque eu sei o valor. Tem gente que acha que não serve, mas nós precisamos entender que se Deus deu sabedoria, né, gente, para as pessoas estudarem, se a gente vai a um médico, se a gente vai a um dentista, existe sabedoria também né, a gente vai no fisioterapeuta, existe sabedoria também no psicólogo, e a gente deve aproveitar esse conhecimento para poder lidar com esses traumas e questões, né? Porque me ajudou muito no autoconhecimento, eu me conheço,
Eu sei até onde eu posso ir, aonde eu não posso ir, o que me faz bem e o que não, e o que a gente tem que se curar até para lidar com o outro, para lidar com o trabalho, para lidar com as relações, entender que nós somos diferentes e principalmente a aceitação, porque eu precisei me aceitar e olhar para mim com carinho, com perdão, né? A gente, desculpa, gente, a gente participou desse grupo e eu fui por influência da minha mãe, desculpa, mas outras pessoas podem ter sido por algum momento de carência, perdas, e aí acabou entrando nesse grupo, mas a gente tem que se perdoar. Outras pessoas estão lá porque é a segunda geração, né? Então eu quero trazer uma mensagem agora para vocês. O maior objetivo do caminho espiritual, gente, não é te tornar mais obediente, é de tornar mais livre. Então, quando você estiver numa denominação religiosa, num relacionamento, num emprego, que as pessoas queiram te aprisionar, ali não é um local ideal, gente. Porque na vida a gente não pode, nós não podemos nos tornar prisioneiros. Nós somos livres, Deus nos criou com livre arbítrio. Então, se nós temos essa liberdade, se você está num lugar que te proíbe o que você vai comer, o que você vai vestir, com quem você vai relacionar, com quem você vai casar, o que você pode fazer, qual tratamento de saúde que você pode estar fazendo, você está preso, você está prisioneiro. E nas Testemunhas de Jeová, nós somos prisioneiros da torre de vigia. O nome já diz torre de vigia, ela vigia, gente. Só que quando você está lá, você não percebe. Por quê? Porque o que eles te oferecem é grandioso, é um paraíso na terra, é não morrer nunca. Então aquilo deixa os nossos olhos, aquilo trabalha com o nosso imaginário. Eu aprendi na faculdade, o professor falava muito sobre isso. Trabalhar o imaginário das pessoas. E nessa denominação religiosa eu senti muito claramente como eles trabalhavam o nosso imaginário. Nunca ficar velho, nunca envelhecer, nunca morrer, morar num paraíso com paz, com alimento, todo mundo vivendo, ressuscitar os mortos. Gente, que delícia ver as pessoas que morreram, que nós amamos, voltando. Então isso, gente, trabalhar o nosso imaginário. Isso aprisiona. Nós fomos prisioneiros da torre. Quem esteve na Testemunha de Jeová foi prisioneiro da torre, e nós precisamos nos libertar. Eu perdi a minha infância, porque minha mãe entrou em 1970, eu tinha 6 anos, né? 6 anos. Eu perdi uma infância, eu perdi a juventude, eu perdi relacionamento, eu perdi amigos, eu perdi amizade, eu perdi a minha vida, meus sonhos, coisas que eu queria ter realizado, porque na religião não podia. Então, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso. Convidando vocês aí, né, gente, para conhecer o canal. Tá me dando bichinho do... Eu agradeço a vocês, né, por estarem aqui, agradeço a coragem de todos por estarem aqui junto comigo, né, discutindo esse tema, deixando esse comentário. Eu sei que não é fácil, nós temos gatilhos, né, inclusive eu já falei, fui convidada para participar de um grupo aí, mas eu optei por não estar, porque mexia com gatilhos, e eu não quero ficar uma pessoa sofrendo, sabe? Como dizia uma colega minha, quando ela via que às vezes eu falava de coisas que me doíam muito, ela falava assim, você fica lambendo. Ai, vou ter que... Vamos ver se dá para continuar, vou ter que dar uma parada. Só um minutinho, gente.
Desculpa, gente, eu acho que foi um creme que perdeu a validade em fevereiro e eu resolvi jogar no banheiro ali na lixeirinha, porque o cheiro é muito bom. O perfume é muito gostosinho, só que eu tenho rinite, então, mesmo o banheiro estando fechado, eu acho que ele atacou a minha alergia. Vou ter que ali jogar fora. Então, gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui junto comigo, tá? Estarem aqui no canal, né? De convidando aí para assistir os vídeos. Se você gostou desse conteúdo, conhece alguém que está prisioneiro ou lá na organização ou em outra denominação, às vezes até em algum relacionamento, né? Alguém que está passando por alguma situação, compartilhar, né? Porque às vezes a pessoa entra, pensa, né, para ouvir uma coisa, mas acaba batendo com aquilo que ela está vivendo, né? Então, pedindo a vocês para compartilhar esses vídeos, né? Alguém que vocês conheçam que esteja preso lá ou que se sinta culpado injustamente, principalmente as pessoas que saem, né? Quando a gente sai da organização da Testemunha de Jeová, eles deixam muito claro que não existe vida fora, para a pessoa voltar. Muitas pessoas acabam voltando porque não existe vida fora da torre. Para algumas pessoas, parentes estão lá, às vezes não tem profissão, às vezes não tem renda, mora na casa daquela pessoa. Então, por N motivos, alguns ficam reféns ainda ou não conseguem se libertar. Então, eu agradeço, né, a vocês por estarem aqui, né? Um tema bem sensível, a gente está falando sobre trauma, né? Sobre trauma religioso. E a gente sabe que muitas pessoas sofrem traumas, nós mulheres, né? As mães, a gente acaba sofrendo por várias questões, né? Experiência negativa. Eu fui uma mãe atípica, eu, né, passei por esse processo de depressão, eu perdi minha mãe e minha filha em 30 dias, eu já compartilhei. Não é que as pessoas tenham pena de mim, gente, é que eu trago a minha experiência para mostrar a vocês que apesar dos traumas que eu passei, eu tive esse trauma, né, de ter uma experiência negativa, porque eu perdi minha filha com 2 anos, quase 3, né, que a gente não esperava que ela tivesse essa síndrome. E depois eu perdi a minha mãe e a minha filha ali em 30 dias, né? Minha mãe infartou, voltar de um concurso público e encontrar minha mãe já no Salão do Reino, eu nem fui, né? Já era velório. Depois eu tive relacionamentos ruins, abusivos. Essa questão de ser expulsa da religião e tentar casar para voltar me fez arrumar relacionamentos não tão bons. E recentemente, né, há 3 anos, meu pai se acidentou e veio a óbito. Então, assim, e aí agora, há 5 meses, eu descobri que a religião era isso. E eu perdi contato com meu primo, com a minha prima, a minha tia faleceu ano passado, perdi contato com meu tio, perdi as minhas amizades de uma vida inteira. Então tudo isso é muito traumatizante, dói muito. Eu hoje sou uma pessoa sozinha, né? E não é fácil ser uma pessoa sozinha. Então, né, eu tenho que conviver com a ansiedade, com o pânico, com a culpa, com as perdas, e a gente não ter com quem conversar, né, com quem compartilhar as nossas dores, não é fácil, mas mesmo assim eu tento, né, trazer para vocês, mostrar que a gente pode sobreviver. Eu acredito que a vida é uma coisa sagrada e se Deus nos deu, a gente tem que ir até, né, o dia que Ele permite que a gente esteja por aqui. Então, é isso, né, que eu queria estar trazendo para vocês aí, que essa questão, né, que a gente fica abalado, o nosso sistema nervoso, ele fica no alerta máximo, né? As emoções, o tempo todo ele esperando que
uma punição divina ou um inferno, né? Que se eu morrer, para onde eu vou, é um estresse crônico. Isso é uma coisa que a religião acaba deixando na gente, e eu observo que muitas pessoas que estavam nessa organização acabam passando por isso. E essa culpa, gente, persistente, né? Porque nós somos ensinados, porque até o nosso pensamento é pecado. Ah, não pode masturbar, ah, não pode olhar para a mulher do outro, não pode olhar, não pode assistir, porque tudo é pecado. Isso gera uma luta interna, onde você é ao mesmo tempo o réu e o juiz, porque você fica se punindo toda hora, você fica se policiando toda hora. Aí Jeová vai gostar, isso é bom, e o irmão, quando eles falam lá que o Espírito Santo de Jeová não está na congregação e eles nem recebem o Espírito Santo, você fica em alerta, será que é comigo? Aí você acaba até se entregando, porque, né? Ah, eu estou fazendo isso. Aí vai lá, se entrega, aí você fica à margem de 4, 5 homens, e aí você tem que contar tudo, né? O que você fez, o que deixou de fazer. É uma tortura psicológica, né? Eu passei por isso quando eu tentei voltar, eu acabei tendo que expor que eu queria voltar. Ah, você escreveu essa carta, e depois disso não aconteceu mais nada, e aí teve um evento que eu acabei tendo que compartilhar, né, que eu tinha ainda me relacionado com uma pessoa, eu tinha motivo naquela época para isso, para ter me relacionado, mas eu sabia que era a última vez, eu tinha que fazer um procedimento e um exame, e eu não tava, eles não estavam conseguindo fazer um exame ginecológico, porque eu estava muito tempo sem me relacionar com alguém, e aí eu resolvi ficar com alguém na tentativa, né? Porque senão o exame não poderia ser feito, né? O creme não estava resolvendo, e aí eu acabei ficando com uma pessoa, mas por conta disso, foi um erro? Foi, porque eu realmente queria voltar. Mas aí eu fiquei ali no meio daquelas pessoas, tendo que justificar que eu queria voltar, que aquilo dali não era uma coisa que eu queria, não foi por prazer, foi porque eu me desesperei realmente. Então, assim, você tem que ficar se justificando toda hora, né, gente? E é terrível. É uma humilhação, chorava, chorava, e aquela humilhação. E a depressão, né, ela surge no momento de ser indigna, você acha que você não merece, não importa o que você faça, nunca você será bom o suficiente para aquele padrão religioso. Isso foi em 2012, eu queria realmente voltar, eu estava para fazer uma cirurgia de retirada do útero, né, por conta de ter muitos miomas, eu tinha uma indicação médica, então foi humilhante, eu tive que contar, eu tive que provar. E na época o medo, porque eu sabia que era um procedimento cirúrgico, e se eles pedissem sangue, né? E se na hora eles me quisessem aplicar sangue, e aí eu ia estar rompendo com o padrão religioso, de que o sangue era proibido, era pecado, aí eu ia perder a oportunidade de viver num paraíso, de nunca morrer, de ver meus parentes. Então, assim, gente, é uma coisa horrível, eu não desejo para ninguém. Quem saiu, sabe, reconstrói a vida. E quem está estudando, ou se você conhece alguém, manda essa pessoa sair fora, porque é terrível. E a minha esfera social, né, gente? A solidão, a ruptura, né? É uma das coisas que acontece, inclusive nesse vídeo que eu assisti, a pessoa mencionou isso, né? Que a solidão profunda corre por dois motivos principais. É o isolamento do mundo, porque lá eles colocam você para viver só em prol da religião, prol das reuniões, em prol dos irmãos, né? Porque só lá é uma família perfeita, só lá tem amor. Então, muitas comunidades ensinam para quem está fora que é perigoso, né? Ou até é perdido. Se você sair, você está perdido. Você sai, ou se você questiona, você perde o seu ciclo social inteiro de vez, que é o que acontece na organização da Testemunha de Jeová. Se você questiona, ou se você peca e sai, você, né, é o ostracismo, ninguém mais fala com você. Eu tive perdas nesse ponto e muitos de vocês também. E a perda, gente, do pertencimento,
Mesmo dentro do grupo religioso, você começa a duvidar, você se sente sozinha porque não pode ser honesta com ninguém sem ser julgada, porque aí vão dizer que a sua fé está fraca. Fora aquelas pessoas que te entregam, né? Entregam para outros e aí você é denunciado, você não tem nem, às vezes é um marido, a esposa, alguém quer falar o que descobriu ou que está desconfiado, aí vai ser colocado como sem fé. É importante a gente reforçar, gente, nesse vídeo, né, que isso não é falta de fé, é uma resposta real que o seu corpo, né, o alerta do seu corpo e do ambiente que te controla. Então, você ter depressão, você ter ansiedade, você ter um pânico, você não é fraco, tá? É um caminho que tem volta. Quando eu tive depressão, eu achei que eu estava no fundo do poço e que eu não ia conseguir levantar, mas eu consegui. Quando o médico me falou que era emocional, e é importante você saber isso, que quando você está passando por esse momento, é o seu corpo reagindo. É uma resposta do corpo a esse controle. Não é falta de fé ter uma depressão, né? Entender que isso é um trauma, é normal você parar por isso, e que não é um pecado só seu, é o primeiro passo para você se libertar, então, a da liberdade, né? Isso tem nome, né? Isso que você sente, então, é um trauma, e é importante a gente saber que quem saiu da denominação está passando por um trauma. É importante a gente ter essa consciência. Entender isso é muito importante, gente. E buscar acolhimento, né? Procurar meios, procurar aquilo que te dá prazer, sabe? Procurar uma terapia, procurar uma atividade física, sabe? Sair desse mundo, desmamar dessa culpa, né? O termo seria desmamar dessa culpa, porque ela existe. Então, a frase final que eu quero trazer para vocês hoje, que é muito poderosa: o maior inimigo da alma não é o pecado, é o medo. Isso aqui é sério, gente. O maior pecado da alma não é o pecado, é o medo, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a questão, para mim aqui, a maior questão que eu vivo hoje é a solidão. Ela é mais do que o medo, né? Ela é uma coisa muito pesada. E ela vem muito do medo de ser julgada pelas pessoas ou pelo fato, né, da gente ter se afastado de círculos. Mas existe vida além da torre. É o que eu tenho falado para vocês. Existe vida depois da torre. E eu quero trazer isso novamente, né, pra gente tá conversando aqui, convidando vocês aí, né, para deixar o depoimento de vocês. Se quiser mandar a história, a sua experiência, ou lá no Instagram, Chagas Denise 2017, ou se quiser entrar aqui ao vivo, a gente pode estar conversando isso. Muito obrigada a todos vocês que estão, né, aqui comigo nesse momento, convidando aí para conhecer um pouco mais também dessa história e fazer uma reflexão sobre o que nós trouxemos hoje. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, gratidão imensa por estarem aqui. E se não der para assistir o vídeo todo de uma vez, mas, né, convidando aí para assistirem aí em partes, né, porque é muito importante. E não esqueça que o maior inimigo da alma não é o pecado, é o medo. Tá bom? Até a próxima. Valeu, valeu!